O silêncio costuma ser associado à paz, à ausência de perigo. Mas em alguns lugares, em alguns momentos da história, o silêncio foi o sinal mais claro de que a morte estava próxima. No inverno de 1939, nas florestas congeladas da Finlândia, o silêncio não significava descanso. Significava observação, significava cálculo, significava que alguém estava esperando. Soldados endurecidos pelo frio aprenderam rapidamente que o som mais assustador daquela guerra não era o de explosões ou metralhadoras. Era o silêncio absoluto antes de um único disparo. Um disparo que vinha do nada. Um disparo que não deixava pistas. Um disparo que transformava colunas inteiras em homens paralisados pelo medo. O Exército Vermelho atravessou a fronteira finlandesa, acreditando que enfrentaria uma campanha rápida, quase administrativa. Em vez disso, encontrou um inimigo invisível. Um fantasma. Um homem comum, um fazendeiro, que sozinho conseguiu fazer algo que generais, tanques e aviões não conseguiram: quebrar a mente de um exército inteiro. Esta não é apenas a história de um atirador de elite. É a história de como a simplicidade, o ambiente e a psicologia podem ser mais letais do que qualquer tecnologia moderna. É a história do homem que ensinou ao mundo que, às vezes, o maior poder da guerra é entender o silêncio. Em novembro de 1939, a Europa já estava em chamas. A Alemanha havia invadido a Polônia e o continente se preparava para uma guerra que mudaria tudo. Mas longe dos holofotes principais, no extremo norte do mapa, outro conflito começava quase em silêncio. Um conflito que muitos acreditavam ser irrelevante, curto e previsível. Joseph Stalin observava a Finlândia com frieza estratégica. Para Moscou, aquele pequeno país era um problema geográfico. A fronteira finlandesa estava perigosamente próxima de Leningrado. Em uma futura guerra contra a Alemanha, a Finlândia poderia servir como corredor de invasão ou base inimiga. Stalin decidiu resolver isso antes. As exigências soviéticas foram diretas: território, ilhas estratégicas e bases militares. Em troca, promessas vagas de segurança. Para os finlandeses, aceitar significava abrir mão da própria soberania. Eles recusaram. Em 30 de novembro de 1939, após encenar um ataque de bandeira falsa conhecido como o Bombardeio de Maynila, a União Soviética lançou sua invasão. Oficialmente, seria uma operação defensiva. Na prática, era uma demonstração de força. Os números eram esmagadores. O Exército Vermelho cruzou a fronteira com cerca de 1 milhão de soldados, apoiados por milhares de tanques e aeronaves. A Finlândia, por outro lado, conseguia mobilizar pouco mais de 300 mil homens. Muitos deles reservistas, fazendeiros, professores, trabalhadores comuns. Para observadores internacionais, o resultado parecia óbvio. A revista Time descreveu a Finlândia como um país condenado. Comissários políticos soviéticos garantiam às tropas que estariam desfilando em Helsinki em 2 semanas. Mas havia algo que os números não mostravam. A Finlândia não era apenas um território pequeno. Era 70% floresta, cortada por lagos, pântanos e estradas estreitas. E, acima de tudo, era inverno. O inverno mais profundo que aquele exército já enfrentaria. Temperaturas de 40 graus negativos congelavam motores, endureciam graxas, transformavam armas em peças instáveis. Soldados soviéticos, vestidos com uniformes inadequados para aquele clima, tornavam-se alvos escuros em um mundo branco. Os finlandeses conheciam esse ambiente desde a infância. Eles tinham uma palavra para isso: sisu, uma forma de coragem silenciosa, teimosa, resistente. Não heróica no sentido clássico, mas obstinada, persistente. Eles sabiam que não poderiam vencer uma guerra convencional. Não enfrentariam tanques com tanques. Não disputariam céus com aviões. Então decidiram lutar uma guerra diferente. Deixariam o inimigo avançar. Canalizariam suas colunas para estradas estreitas. Cortariam suprimentos. Atacariam cozinhas de campanha, rádios, oficiais. E deixariam o frio fazer o resto. Essa estratégia ficou conhecida como tática Mote: dividir grandes forças em blocos menores, isolá-los e destruí-los aos poucos.
Enquanto o Exército Vermelho avançava confiante, acreditando estar esmagando resistência mínima, algo começava a acontecer nas florestas. Patrulhas desapareciam, mensageiros não retornavam, relatórios tornavam-se confusos. E em meio a esse caos silencioso, longe das salas de comando, um homem comum observava tudo com calma absoluta. Um fazendeiro, um atirador. Um homem que ainda não sabia que seu nome seria sussurrado com medo por milhares de soldados. Naquele momento, ele era apenas mais um entre muitos, mas o silêncio ao seu redor já estava aprendendo a obedecê-lo. Antes de se tornar um nome sussurrado com medo nas trincheiras soviéticas, Simo Häyhä não era ninguém especial aos olhos do mundo. Não era oficial, não era estrategista, não vinha de família militar, não possuía educação formal avançada nem ambições heróicas. E talvez exatamente por isso tenha passado despercebido. Simo nasceu em 1905, em uma pequena comunidade rural próxima à fronteira oriental da Finlândia. Era uma região dura, isolada, onde a sobrevivência dependia de disciplina silenciosa e adaptação constante ao ambiente. Desde criança, Simo aprendeu a conviver com o frio extremo, com longos invernos e com a solidão das florestas. Ali, o silêncio não era ausência, era linguagem. Ele tornou-se fazendeiro, como quase todos ao seu redor. Criava animais, caçava para complementar a alimentação e conhecia cada variação do terreno ao redor de sua propriedade. Não por mapas, mas por experiência direta. Sabia onde o vento mudava, onde a neve acumulava mais fundo, onde o som se propagava e onde era engolido pela floresta. Como muitos finlandeses, Simo fazia parte da Guarda Civil, uma força local de defesa composta majoritariamente por cidadãos comuns. Ali, ele se destacou discretamente em competições de tiro. Não porque fosse agressivo ou exibicionista, mas porque tinha algo raro: consistência absoluta. Seus tiros não eram espetaculares, eram precisos, repetíveis, confiáveis. Enquanto outros buscavam velocidade, Simo buscava controle. Enquanto outros confiavam em equipamentos, ele confiava em hábito. Quando a guerra começou, ele tinha 33 anos. Não era jovem demais, nem velho demais. Era um homem plenamente formado, acostumado a trabalho físico, longas horas ao ar livre e desconforto constante. Aquilo que quebraria muitos soldados, frio, imobilidade e espera, era parte natural de sua rotina. Ele foi designado ao 304º Regimento de Infantaria, uma unidade comum sem destaque especial. Não recebeu treinamento formal como atirador de elite. Naquele momento, o próprio conceito de sniper ainda era pouco desenvolvido fora de círculos específicos. Simo não foi escolhido para nada extraordinário. Ele simplesmente estava lá. Quando recebeu seu equipamento, foi-lhe entregue um rifle M28-30, uma variante finlandesa do antigo Mosin Nagant. Era uma arma robusta, simples, conhecida por funcionar mesmo em condições extremas. Seu comandante, tentando modernizar a unidade, ofereceu-lhe algo melhor: um rifle com mira telescópica. Simo recusou. Para qualquer oficial, aquilo parecia insubordinação ou ignorância. As miras ópticas representavam o futuro. Permitiriam identificar alvos a grandes distâncias, aumentar a letalidade, competir com os atiradores soviéticos. Mas Simo enxergava algo que a doutrina não via. Ele não pensava como soldado profissional. Pensava como caçador. Sabia que vidro reflete luz, especialmente sob o sol baixo do inverno. Sabia que no frio extremo, o contato do olho quente com a lente criaria embaçamento imediato. Sabia que uma mira forçaria o atirador a erguer a cabeça alguns centímetros a mais, e em terreno plano coberto de neve, alguns centímetros eram a diferença entre viver e morrer. Ele conhecia seus limites. Sabia que sua zona de eficácia estava entre 150 e 400 metros. Não precisava ver o inimigo ampliado. Precisava apenas vê-lo primeiro. Essa recusa não foi um gesto heróico. Foi um cálculo silencioso. Enquanto o Exército Vermelho avançava com colunas barulhentas, equipamentos metálicos tilintando e rádios transmitindo ordens constantes,
Simo começou a perceber algo essencial. O inimigo estava preparado para lutar contra outros exércitos, não contra o ambiente, não contra o silêncio. Naquele momento, Simo ainda não tinha uma estratégia definida. Não havia planos grandiosos, não havia intenção de se tornar lenda. Havia apenas um homem observando, aprendendo e se adaptando dia após dia, enquanto a guerra avançava para dentro da floresta. E foi ali, longe dos mapas e das ordens superiores, que o fazendeiro começou a entender algo que mudaria tudo. A guerra não seria decidida por quem tinha mais homens, mas por quem entendia melhor onde estava pisando. Na próxima parte, esse entendimento se transforma em método, e o método começa a produzir medo. Os primeiros dias da guerra foram caóticos. O Exército Vermelho avançava em colunas longas, confiantes, acreditando que enfrentaria resistência mínima. As ordens eram claras: empurrar os finlandeses para trás, ocupar estradas, garantir posições-chave e seguir adiante. A doutrina soviética da Batalha Profunda não previa hesitação. O avanço deveria ser contínuo, esmagador, ininterrupto. Foi nesse contexto que os primeiros tiros de Simo Häyhä passaram despercebidos. No início, eram apenas números em relatórios confusos. Um mensageiro que não retornava. Um soldado encontrado morto próximo à estrada. Um operador de rádio que caiu durante uma patrulha aparentemente tranquila. Nada disso parecia extraordinário em uma guerra em andamento. A explicação padrão era sempre a mesma: emboscadas isoladas, tiros de sorte, resistência dispersa. Mas algo começou a incomodar os oficiais de linha de frente. Os disparos não vinham acompanhados de troca de tiros. Não havia perseguição. Não havia ruído prolongado. Havia apenas um corpo no chão. E silêncio. Simo escolhia seus alvos com cuidado. Ele não atirava em qualquer soldado. Preferia operadores de rádio, líderes de esquadrão, homens que carregavam mapas ou que gesticulavam demais. Um único tiro bem colocado era suficiente para interromper uma patrulha inteira. Sem comunicação, sem comando, a unidade hesitava. E a hesitação, no frio extremo, era mortal. Ele não se movia como um soldado em combate. Movia-se como alguém acostumado a caçar por horas sem ser visto. Antes de disparar, passava longos períodos apenas observando. Aprendia os padrões, percebia quem dava ordens, quem parava com mais frequência, quem se destacava contra o fundo branco da neve. Quando atirava, não havia pressa. Um disparo, silêncio, mudança de posição. Nunca atirava 2 vezes do mesmo lugar se pudesse evitar. Após cada tiro, deslizava sobre os esquis por dezenas ou centenas de metros, fundindo-se novamente com a floresta. Quando os soviéticos tentavam responder, atiravam contra árvores vazias, sombras, ecos. O frio trabalhava a favor dele. A temperaturas próximas de 40 graus negativos, o corpo humano luta para se manter aquecido. O tremor involuntário é constante. Para muitos soldados soviéticos, manter uma arma firme já era um desafio. Para Simo, que crescera naquele ambiente, o frio não era inimigo, era normalidade. Enquanto isso, algo começou a mudar no comportamento soviético. Patrulhas passaram a avançar com mais cautela. Soldados começaram a olhar para as árvores com desconfiança. O silêncio deixou de ser reconfortante. Relatórios começaram a mencionar algo estranho. Não ouvimos o tiro. Não sabemos de onde veio. Não houve clarão. Esses detalhes eram perturbadores. Um disparo invisível violava tudo o que os manuais ensinavam. Atiradores deixam rastros, fazem barulho, revelam posição. Mas aqui, nada disso parecia acontecer. O medo não veio da quantidade de mortos. Veio da imprevisibilidade. Soldados soviéticos começaram a agrupar-se instintivamente. Acreditavam que estariam mais seguros juntos. Isso apenas tornava o trabalho de Simo mais eficiente. Quando pequenos grupos se concentravam, ele mudava de arma. A submetralhadora Suomi KP-31 entrava em cena. Curta distância, rápido, brutal. E novamente, silêncio após o caos. Cada morte alimentava rumores. Falava-se de um atirador que não respirava, de alguém que não deixava marcas, de um homem que se tornava invisível na neve.
Os finlandeses começaram a ouvir esses relatos pelos próprios inimigos. Foi assim que surgiu o apelido, a Morte Branca. Para Simo, isso não tinha importância. Ele não sabia do apelido, não acompanhava relatórios, não pensava em legado. Ele acordava antes do amanhecer, vestia sua camuflagem branca, pegava seu rifle de miras de ferro e saía para caçar. Ao final do dia, retornava silenciosamente às linhas finlandesas. Seu comandante perguntava apenas uma coisa: quantos? Simo respondia com números simples: 5, 8, 12. No início, ninguém acreditou. Parecia exagero, parecia impossível. Até que decidiram observar. E quando observaram, perceberam que algo profundamente errado estava acontecendo do lado soviético da floresta. Na próxima parte, o Exército Vermelho finalmente entende que não enfrenta apenas uma resistência difusa, enfrenta um inimigo específico e decide caçá-lo. A guerra muda quando o inimigo deixa de ser abstrato. Até aquele momento, o Exército Vermelho acreditava estar enfrentando resistência dispersa, pequenas unidades finlandesas surgindo e desaparecendo na floresta. Mas os relatórios começaram a apontar para algo diferente, algo mais inquietante. Mortes concentradas em setores específicos. Padrões repetidos. Sempre um disparo. Sempre silêncio. Sempre oficiais, operadores de rádio ou homem-chave caindo primeiro. Os comandantes soviéticos perceberam que não era apenas uma tática inimiga, era uma pessoa. E isso era inaceitável. A doutrina soviética não admitia que um único indivíduo pudesse influenciar uma frente inteira. A guerra era vista como ciência de massas, números e logística. A ideia de que um fazendeiro finlandês estivesse paralisando setores inteiros era humilhante demais para ser tolerada. A ordem foi dada: encontrar e eliminar o atirador. Primeiro, enviaram seus próprios especialistas, atiradores de elite formados nas escolas soviéticas, equipados com rifles modernos e miras telescópicas. Homens treinados para detectar reflexos, rastros, movimento mínimo. Eles acreditavam saber exatamente o que procurar. Não sabiam. Cada um deles repetia os mesmos erros. Suas miras refletiam a luz do sol baixo do inverno. Suas cabeças precisavam erguer-se alguns centímetros a mais. Sua respiração quente criava pequenas nuvens no ar gelado. Para Simo, aquilo era como observar alvos se revelarem sozinhos. Ele nunca disputava duelos, nunca trocava tiros prolongados. Quando percebia a presença de um contra-atirador, esperava. Deixava o outro cometer o erro. Um brilho, um movimento, um segundo a mais de exposição. Então, um único disparo. Os soviéticos começaram a perder seus melhores homens sem nunca ver o rosto do inimigo. Quando isso falhou, a frustração cresceu. E com ela, a escalada. Se não conseguiam matá-lo com precisão, tentariam força bruta. A nova tática era simples. Sempre que um soldado fosse abatido por um único tiro, o setor inteiro seria coberto por fogo de morteiros e artilharia. Não importava se havia certeza da posição. A ordem era saturar a área, transformar floresta em crateras. Simo foi pego nisso mais de uma vez. Em uma dessas ocasiões, sua posição foi atingida por dezenas de projéteis. Árvores foram despedaçadas. A neve virou lama escura. O ar ficou irrespirável. Quando o bombardeio cessou, oficiais soviéticos marcaram a posição como neutralizada. Uma hora depois, Simo voltou às linhas finlandesas, coberto de terra e estilhaços. Seu uniforme branco estava rasgado. Tinha ferimentos leves. Quando perguntaram o que havia acontecido, respondeu apenas: eles estavam barulhentos hoje. E no dia seguinte, voltou à floresta. Nesse ponto, o medo deixou de ser boato. Tornou-se comportamento. Soldados soviéticos evitavam patrulhas. Oficiais se recusavam a sair de abrigos. Homens agrupavam-se instintivamente, apesar das ordens contrárias. O silêncio passou a ser interpretado como ameaça iminente. Cartas começaram a circular entre as tropas. Diários mencionavam um demônio branco, um inimigo que não sangrava, não falava, não deixava sinais.
A simples ideia de estar sendo observado era suficiente para quebrar o moral. Um setor inteiro da frente começou a travar. Para os finlandeses, isso era um efeito colateral inesperado. Para Simo, era apenas o resultado natural de fazer bem aquilo que sabia fazer. Ele não pensava em impacto psicológico, não pensava em estratégia global. Pensava apenas no próximo alvo, na próxima posição, na próxima hora imóvel na neve. Mas, em Moscou, a paciência havia acabado. Relatórios sobre a Morte Branca chegaram ao alto comando. E quando chegaram, a decisão foi imediata. Se um homem estava paralisando a frente, então toda a frente seria usada para matá-lo. Na próxima parte, a caçada atinge outro nível. O Exército Vermelho reúne não um homem, nem uma equipe, mas um pelotão inteiro para eliminar um único fazendeiro. E essa decisão teria consequências devastadoras. A decisão tomada pelo comando soviético foi inédita e reveladora. A frente de combate não estava mais sendo avaliada em termos de território ou objetivos estratégicos. O foco agora era outro. Um único nome, ainda não oficialmente identificado, mas amplamente temido, havia se tornado prioridade máxima. A ordem foi clara. Esqueçam a linha de frente, esqueçam avanços, esqueçam posições. O objetivo era um só: encontrar e matar a Morte Branca. Para isso, o Exército Vermelho reuniu algo raro. Um pelotão inteiro de contra-atiradores, cerca de 30 homens. Não recrutas comuns, mas especialistas. Atiradores experientes, apoiados por metralhadoras leves, operadores de rádio e oficiais treinados. A missão era simples apenas no papel: entrar na floresta e não retornar sem o corpo do fazendeiro finlandês. O pelotão avançou ao amanhecer confiante. Moviam-se em formação, cobrindo setores, observando copas de árvores e bancos de neve. Seus rifles modernos, equipados com miras telescópicas, refletiam o sol fraco do inverno, um detalhe que eles subestimaram completamente. Eles estavam caçando um homem. Simo estava esperando por alvos. Ele havia preparado aquela área com antecedência. Não improvisava. Cada posição era escolhida, compactada, congelada. Havia observado as rotas prováveis de avanço. Sabia onde eles passariam, porque o terreno limitava escolhas. Simo deixou os primeiros soldados passarem, depois os seguintes. Esperou pacientemente até que o coração do pelotão estivesse exposto. Seu primeiro alvo não foi o líder. Foi o operador de rádio. Um único disparo. Silêncio. O homem caiu sem gritar. A comunicação do pelotão morreu junto com ele. A reação foi imediata. Os soviéticos mergulharam para a cobertura. A equipe de metralhadora abriu fogo contra árvores vazias. Dispararam dezenas de tiros em uma direção errada. Simo já não estava mais ali. Enquanto eles atiravam, ele se movia. Deslizava pela neve com seus esquis, silencioso, invisível. 100 metros, 200. Uma nova posição, preparada no dia anterior. O segundo tiro veio de outro ângulo. Outro soldado caiu. O tenente soviético tentou reagrupar os homens. Gritou ordens, apontou direções. E caiu morto antes de terminar o gesto. Agora não havia comando, não havia rádio, não havia referência. Os homens restantes estavam presos em uma floresta que parecia observar cada movimento. Não sabiam de onde vinham os tiros. Não sabiam para onde fugir. Cada sombra parecia ameaça. À medida que a luz do dia desaparecia, a temperatura caiu ainda mais. O frio começou a vencer a disciplina. Alguns homens quebraram formação. Tentaram se aquecer. Um pequeno grupo se reuniu para acender uma fogueira. Um erro fatal. Simo não usou o rifle desta vez. Usou a Suomi KP-31. Emergiu da floresta como um espectro e esvaziou um tambor inteiro no grupo. O tiroteio durou segundos. O suficiente apenas para que o cérebro humano reconhecesse que estava sob ataque. O restante do pelotão entrou em pânico. Homens correram em direções opostas, isolando-se ainda mais. Simo não os perseguiu. Ele não precisava. O frio, a fome e o medo fizeram o resto. Na manhã seguinte, patrulhas finlandesas encontraram 27 corpos espalhados pela floresta. O pelotão de elite soviético havia deixado de existir.
Nenhum combate convencional, nenhuma batalha, apenas uma caçada invertida. A partir daquele dia, o terror deixou de ser localizado. Espalhou-se por toda a frente. Soldados soviéticos se recusavam a patrulhar. Oficiais evitavam sair de abrigos. O simples som de um galho quebrando era suficiente para paralisar homens armados. O Exército Vermelho havia criado algo que não sabia como destruir: um medo sem rosto. Na próxima parte, esse medo se torna oficial. Diários, cartas e relatórios revelam como a Morte Branca quebrou não apenas corpos, mas a mente de um exército inteiro. O colapso não começou com derrotas em massa. Começou dentro da mente. À medida que as semanas avançavam, algo invisível se espalhou pelas fileiras soviéticas. Não era fome, nem frio, nem falta de munição. Era a sensação constante de estar sendo observado. Um medo que não vinha do barulho da artilharia, mas da ausência completa de som. O silêncio passou a ser interpretado como ameaça imediata. Soldados soviéticos começaram a desenvolver regras não oficiais de sobrevivência. Elas não vinham de manuais, mas da experiência direta com a Morte Branca. Não acender fogueiras, não correr para ajudar feridos, não se destacar, não se agrupar, mas também, paradoxalmente, não andar sozinho. Cada decisão parecia errada, cada movimento parecia fatal. Cartas enviadas para casa, muitas nunca entregues, revelam esse estado mental. Um soldado escreveu à mãe: "Não tememos os finlandeses, tememos o silêncio. Aqui, quando tudo fica quieto, sabemos que alguém está olhando." Outro relatou que preferia enfrentar bombardeios do que patrulhar a floresta. Bombardeios eram barulhentos, tinham começo e fim. O silêncio não. Oficiais começaram a notar algo ainda mais preocupante: a paralisia. Unidades inteiras hesitavam em avançar. Ordens simples eram executadas com atraso. Soldados fingiam problemas mecânicos, ferimentos leves ou doenças para evitar patrulhas. Alguns se recusavam abertamente. O Exército Vermelho, estruturado para movimento contínuo, começou a travar. A doutrina soviética dependia de massa, velocidade e pressão constante. Mas a pressão psicológica imposta por um inimigo invisível corroía esses pilares. Não se podia bombardear o silêncio. Não se podia flanquear um fantasma. Para Simo Häyhä, nada disso era consciente. Ele não acompanhava relatórios psicológicos. Não sabia do impacto que causava além de seu campo de visão imediato. Ele simplesmente repetia o mesmo ciclo todos os dias. Acordava antes do amanhecer. Preparava seu equipamento mínimo. Esquiava sozinho para a terra de ninguém. Escolhia uma posição. Esperava. Horas imóveis, com a respiração controlada, o corpo enterrado na neve, a boca cheia de gelo para não denunciar vapor. O frio penetrava lentamente nos ossos. Para muitos homens isso seria tortura. Para Simo era normalidade. Quando um alvo surgia, ele não sentia pressa. A pressa gerava erro. Erro gerava morte. A sua. Disparava uma única vez. Mudava de posição. Esperava novamente. Enquanto isso, o comando soviético enfrentava um dilema impossível. Cada tentativa de reagir apenas reforçava o medo. Enviar mais homens significava mais alvos. Bombardear indiscriminadamente destruía o terreno e a moral, mas não eliminava o atirador. Relatórios começaram a usar palavras incomuns para documentos militares: inexplicável, impossível, não identificável. A Morte Branca deixara de ser um problema tático, tornara-se um símbolo do fracasso. Em alguns setores, a simples menção do apelido era suficiente para alterar comportamento. Soldados evitavam áreas onde ele poderia estar, mesmo sem confirmação. Uma zona proibida psicológica se formou. Um espaço no mapa que ninguém queria ocupar. Um único homem havia conseguido algo extraordinário: transformar território inimigo em território mentalmente inacessível. Mas nenhuma guerra permite que um símbolo permaneça intocado para sempre. À medida que o inverno avançava, o comando soviético decidiu escalar ainda mais. Se precisão não funcionava, se especialistas falhavam, restava apenas a destruição total. Na próxima parte,
O Exército Vermelho abandona qualquer tentativa de sutileza e decide apagar a floresta inteira para eliminar um único homem. E essa decisão levaria a história ao seu ponto mais violento. Quando a lógica falha, os exércitos recorrem à força cega. No início de fevereiro de 1940, o comando soviético no setor de Kola chegou a uma conclusão amarga. Não era possível derrotar a Morte Branca com precisão. Atiradores de elite haviam falhado. Pelotões especializados haviam desaparecido. Bombardeios pontuais apenas desperdiçavam munição. Então veio a decisão final, uma decisão que dizia mais sobre o desespero do Exército Vermelho do que sobre sua força. Se não conseguiam matar o homem, apagariam o ambiente onde ele existia. A ordem foi clara. Bombardeio contínuo por saturação. Não havia mais alvos. Não havia mais posições suspeitas. Toda a floresta tornou-se o alvo. Obuseiros de 100 mm, morteiros pesados e artilharia de campanha começaram a disparar dia e noite. Dezenas de milhares de projéteis foram lançados sobre um setor de apenas alguns quilômetros quadrados. Árvores centenárias foram arrancadas do chão. A neve branca transformou-se em lama escura misturada com estilhaços e sangue. Os finlandeses chamariam aquilo mais tarde de o Holocausto de Kola. Para qualquer outro soldado, aquele ambiente seria impossível de operar. Mas Simo Häyhä não operava como um soldado comum. O bombardeio constante criou crateras profundas, troncos partidos e terrenos irregulares. Para os soviéticos, isso significava desorganização. Para Simo, significava novas rotas, novas coberturas e ainda mais ruído para mascarar seus disparos. O som da artilharia engolia o som do rifle. O caos visual confundia observadores. A fumaça escondia movimento. Enquanto a floresta era destruída, ele continuava se movendo. Não rápido, mas silenciosamente, usando os esquis para deslizar entre crateras e reconhecendo posições antes mesmo de ocupá-las. Sua contagem continuava subindo. Em menos de 100 dias de combate, o número oficial de mortes confirmadas por tiros de atirador de elite chegava a 505 soldados soviéticos. Um batalhão inteiro eliminado por um único homem usando miras de ferro. E esse número não incluía os mais de 200 mortos, atribuídos à sua submetralhadora Suomi, usada quando grupos se aproximavam demais ou quando a oportunidade surgia. Para o comando finlandês, aquilo já havia ultrapassado qualquer parâmetro conhecido de guerra moderna. Simo foi promovido em campo de cabo a segundo-tenente, a promoção mais rápida da história militar finlandesa. Recebeu um rifle de apresentação feito sob medida, gravado com seu nome. Tornou-se um símbolo nacional. Para o Exército Vermelho, ele se tornou uma obsessão. Mas nenhuma lenda permanece intocável para sempre. No início de março de 1940, os soviéticos lançaram uma ofensiva final desesperada em Kola. Não era mais uma caçada. Era uma batalha em larga escala. Artilharia, infantaria, tudo avançando ao mesmo tempo. Na manhã de 6 de março de 1940, Simo estava em posição, como em todos os outros dias. Já havia feito vários disparos quando algo diferente aconteceu. Um único tiro. Não foi o som que chamou a atenção. Foi o impacto. Uma bala explosiva disparada de cerca de 300 metros atingiu diretamente seu rosto. Não houve aviso. Não houve reação. A explosão despedaçou sua mandíbula, arrancou parte de sua bochecha e lançou seu corpo para trás. Simo não sentiu dor, sentiu frio. E depois, escuridão. Para seus companheiros, a lenda havia acabado. Eles encontraram seu corpo entre os destroços, irreconhecível, sem sinais vitais. Arrastaram-no para a retaguarda e o colocaram sobre uma pilha de mortos. A Morte Branca estava morta. Ou assim parecia. Na próxima parte, a história entra em seu momento mais inesperado. O homem que deveria estar morto acorda entre cadáveres, e a guerra termina sem que ele saiba. Durante uma semana inteira, ninguém soube que Simo Häyhä ainda estava vivo. Seu corpo permaneceu entre mortos, coberto de neve, sangue seco e silêncio. O ferimento era tão devastador que nenhum médico acreditaria em sobrevivência.
Sua mandíbula havia sido destruída. Parte do rosto simplesmente não existia mais. Não havia fala, não havia movimento, não havia resposta. Mas havia vida. Dias depois, enquanto soldados finlandeses reorganizavam posições na retaguarda, um deles notou algo impossível. Uma perna se mexeu. Não foi um reflexo, não foi imaginação. Um corpo que deveria estar morto havia se movido. Simo foi levado às pressas para um hospital de campanha. Os médicos ficaram em choque. A bala explosiva havia entrado pela bochecha esquerda e detonou dentro da boca. Ossos pulverizados, tecidos arrancados, o rosto desfigurado além de qualquer referência humana. Ainda assim, o coração batia. A respiração existia. Ele permaneceu em coma profundo por dias. Enquanto isso, o mundo ao redor mudava. Em 13 de março de 1940, a Guerra de Inverno terminou. A Finlândia foi forçada a assinar o Tratado de Moscou, cedendo cerca de 11% de seu território. No papel, foi uma derrota. Na realidade, foi um choque global. O Exército Vermelho, com mais de 1 milhão de homens, milhares de tanques e domínio aéreo absoluto, havia sido contido por uma nação pequena, mal equipada e coberta de neve. O custo soviético foi devastador. Centenas de milhares de baixas, milhares de veículos destruídos, moral em frangalhos. E no centro psicológico desse colapso estava um homem que ainda não sabia que a guerra havia acabado. Quando Simo finalmente acordou, semanas depois, ele não conseguia falar. Não conseguia mastigar. Mal conseguia reconhecer o próprio reflexo. Seu rosto havia sido reconstruído de forma rudimentar, apenas para mantê-lo vivo. Ele não ouviu o anúncio do cessar-fogo. Não viu bandeiras. Não celebrou. Para ele, a guerra simplesmente parou enquanto dormia. Os meses seguintes foram uma batalha diferente. Lenta, dolorosa e silenciosa. Simo passou por mais de 26 cirurgias. Médicos retiraram ossos de seu quadril para reconstruir uma nova mandíbula. Usaram pele de sua coxa para formar uma bochecha. Cada procedimento era um risco, cada recuperação um teste de resistência. Ele passou 14 meses hospitalizado. Quando finalmente conseguiu se levantar, era um homem irreconhecível. O lado esquerdo de seu rosto permanecia permanentemente desfigurado. A Morte Branca agora carregava a marca visível da guerra. Mesmo assim, foi recebido como herói. O Marechal Carl Gustaf Emil Mannerheim, comandante das forças finlandesas, promoveu pessoalmente Simo e lhe concedeu uma das maiores honrarias militares do país. Sua história já circulava pelo mundo, embora ainda envolta em incredulidade. Ele tentou voltar ao serviço ativo quando a guerra com a União Soviética recomeçou em 1941. A chamada Guerra de Continuação. Foi recusado. Seus ferimentos eram severos demais. Seu corpo não suportaria outra campanha. A guerra havia terminado para ele, mas o impacto do que ele fez estava apenas começando. Na próxima parte, entramos no eco histórico da Morte Branca, como sua atuação influenciou decisões estratégicas muito além da Finlândia e ajudou a moldar a maior invasão militar da história. A Guerra de Inverno terminou, mas seu eco percorreu muito além das florestas congeladas da Finlândia. Enquanto Simo Häyhä lutava para sobreviver em um leito de hospital, homens poderosos analisavam o que havia acabado de acontecer. Em Berlim, Adolf Hitler acompanhou com atenção cada relatório vindo do norte. O que viu não foi apenas uma guerra regional. Foi a exposição brutal das fragilidades do Exército Vermelho. Um exército gigantesco, mal liderado. Doutrina rígida, incapaz de adaptação. Tecnologia avançada derrotada por terreno, clima e improviso. A humilhação soviética na Finlândia alimentou uma convicção perigosa. Hitler passou a acreditar que a União Soviética era uma estrutura podre, que desmoronaria diante de um golpe rápido e decisivo. Muitos historiadores concordam que a Guerra de Inverno foi um dos fatores que encorajaram a decisão de lançar a Operação Barbarossa em 1941. Nesse sentido, o impacto da Morte Branca ultrapassou números e estatísticas. Ele ajudou a criar uma ilusão estratégica. Os 505 homens mortos por seus tiros não foram apenas baixas táticas.
representaram um efeito psicológico em cascata, quebra de moral, hesitação operacional e decisões políticas baseadas em subestimação do inimigo. Mas Simo nunca participou dessas análises, nunca discursou sobre estratégia, nunca escreveu memórias. Quando deixou o hospital, voltou à vida simples. Recebeu uma pequena fazenda. Sua antiga terra havia ficado do outro lado da nova fronteira soviética. Criou cães de caça. Tornou-se um dos mais respeitados caçadores de alces da Finlândia. Viveu décadas em silêncio, raramente falando da guerra. Repórteres o procuraram ao longo dos anos. Queriam saber como alguém pôde matar tantos homens. Queriam detalhes, justificativas, reflexões morais. Simo sempre respondeu da mesma forma, com poucas palavras. Fiz o que me mandaram fazer, e fiz o melhor que pude. Não havia orgulho explícito, não havia remorso encenado, apenas a lógica direta de um homem que viu sua terra ser invadida. Em 1998, já com mais de 90 anos, um jornalista lhe perguntou qual era o segredo de seu sucesso. Ele pensou por um momento e respondeu com uma única palavra: treino. Não falou de ódio, não falou de ideologia, falou de prática, observação e entendimento do ambiente. Simo Häyhä morreu em 2002, aos 96 anos, em Ruokolahti. Foi enterrado como viveu, discretamente, sem discursos grandiosos, sem espetáculo. Hoje, ele permanece como o atirador de elite mais letal da história registrada. Mas essa não é a parte mais importante de sua história. O que realmente importa é o que ela revela sobre a guerra. Guerras não são vencidas apenas por números, tecnologia ou doutrina. Muitas vezes, são decididas por indivíduos que compreendem o ambiente melhor do que qualquer manual, por pessoas que veem soluções onde outros veem regras, por homens e mulheres comuns colocados em circunstâncias extremas. O silêncio que aterrorizou o Exército Vermelho não vinha de armas avançadas, vinha da neve, do frio, da paciência e de um fazendeiro que se recusou a usar uma mira telescópica. A guerra produziu tanques, exércitos e impérios, mas naquele inverno o som mais poderoso foi a ausência de som. O silêncio permaneceu, e a história nunca mais foi a mesma.